Bom dia a todos, que a paz, que o amor de Jesus esteja aqui, entre nós. Quero agradecer o convite aí, a Gleides, ao Pereira, que coordenam esse trabalho há tantos anos, e que é um trabalho tão lindo que a casa oferece às pessoas, todas as manhãs de domingo. Então, olha só, pessoal, qual o título que eu escolhi, o assunto que eu escolhi para nós refletirmos um pouquinho nessa manhã que é o último domingo do mês de abril, É esse aqui, uma jornada pelo livro dos Espíritos. Por que eu escolhi esse tema? Porque o mês de abril, ele é o mês escolhido por Allan Kardec para o lançamento desse livro. Então, o objetivo nosso hoje é a gente relembrar pontos importantes que ocorreram para que essa obra viesse, às nossas mãos, mas também incentivar a leitura desse livro, ou a releitura, o estudo desse livro. Um livro que tem influenciado milhões de pessoas ao redor do mundo, em especial ao nosso Brasil. Então, olha só, como que eu organizei esse trabalho? Eu dividi isso daqui em algumas partes. Não é ideia a gente aprofundar muito, mas a gente ter uma lógica, uma coerência no raciocínio. Então, eu gostaria de começar contextualizando um pouquinho aquele momento da França, para que chegasse esse momento da publicação desse livro. Mas também queria olhar um pouquinho a pessoa de Allan Kardec, nessa formação acadêmica, nessa questão da personalidade. Era ele a pessoa certa para fazer esse trabalho, Mas daí depois eu queria passar um pouquinho também sobre como surge o Livro dos Espíritos, e muitas vezes usando as palavras de Kardec para que a gente relembre ali, esse momento. Queria falar um pouquinho sobre a importância do método de pesquisa que ele adotou, mostrar para que a gente relembre direitinho como o Livro dos Espíritos está estruturado, falar rapidamente sobre aquele momento do lançamento, os impactos nos leitores, e aí a gente passa para a nossa conclusão, deixando aí uma proposta. Porque tudo que a gente aprende na doutrina, pessoal, precisa ter o que a gente chama de aplicabilidade. Tem que servir para alguma coisa, tem que ter algum objetivo, tem que nos levar a alguma coisa. Então, como que a gente começa nesse assunto? A gente começa lembrando que uma das finalidades da doutrina espírita é responder às questões fundamentais relacionadas à nossa existência aqui no nosso mundo, Então, a doutrina espírita, ela responde às questões filosóficas que inquietaram o pensamento humano em todos os tempos e em todas as épocas, como, por exemplo, quem eu sou, de onde eu vim, para onde eu vou. Mas ela também responde questões ligadas a esses sentimentos nossos, às nossas dores, aos nossos sofrimentos. Então, ela traz resposta para perguntas do tipo: o que é isso que eu sinto? Que tem horas que eu estou tão bem, mas tem horas que eu não estou. Eu estou triste, estou agoniada, estou decepcionada, eu estou desanimada, Então, por que eu sinto isso? Ela também responde às questões ligadas aí por que eu sofro? Por que eu preciso passar por essas dores e por esses sofrimentos? Mas para nós que temos uma religião, seja dentro da doutrina ou de uma outra, ela também traz respostas para questões do tipo: por que eu preciso ser uma pessoa de bem? E especificamente para nós que somos espíritas, ela traz respostas do tipo: como eu faço para ser espírita? Então é por isso, Então é visando responder essas questões aí que a gente vai ver
né, Kardec trabalhando essas questões e essas respostas trazidas pelos amigos espirituais. Então, como nós sabemos, o Livro dos Espíritos, ele surge no dia 18 de abril de 1857. Em 1857 é início da segunda metade do século XIX. E o século XIX, ele foi marcado por muitos avanços científicos. Ele vem ali dos reflexos da Revolução Industrial, que começa lá no século XVIII, né, num primeiro momento, mas agora aqui, nesse século XIX, início, né, da segunda metade do século XIX, essa revolução ela passa por um outro momento. Então tem novas descobertas. Agora já tem o petróleo. Agora já não se usa mais o ferro, mas já tem o aço. Agora já se caminha para a energia elétrica. Então olha aí, né, quantas mudanças. E quando a gente olha a França ali em especial, há muitas mudanças que estão acontecendo, que vem do iluminismo, né? Daquele momento, daquele movimento intelectual, cultural, científico, onde o principal objetivo era valorizar a razão em detrimento à fé, em detrimento às tradições ali. E está vindo de uma Revolução Francesa também. Então, todo esse período de transformação, ela vai causar um impacto muito grande na França e vai refletir em várias esferas. Então, olha só, quando a gente olha a esfera política, a gente vê aí a França ainda sentindo os efeitos da Revolução Francesa, que acontece em 1789 e vai trazer aquelas ideias de liberdade, de igualdade, de fraternidade. O regime monárquico não tem mais, né? Temos mais os reis, mas a gente tem ali um governo republicano bastante instável, né? Mas ele está ali. O governo ali, o Napoleão III, que vai estar dirigindo, ele consolida o poder dele, mas ele instaura um poder autoritário. E ali ele vai exercer esse poder mediante todos aqueles avanços econômicos, industriais que estão acontecendo. E acontece também nesse período, no século XIX, um fortalecimento de movimentos pelos direitos humanos, pela abolição da escravatura, que para nós vai chegar em 1888, mas isso aí já começou, né? E quando a gente olha a parte filosófica, a gente vê aquela ideia do positivismo que enfatizava ali a ciência e a razão, que vai influenciar profundamente o pensamento europeu. Hoje nem tanto, né? Há uns questionamentos, mas naquela época foi muito forte. E tanto que, embora Allan Kardec ele adote todo um método para estudar ali, um método racional para estudar os fenômenos espirituais, né? Ele acaba ali se contrapondo ao materialismo bastante dominante. Então ele vai usar coisas daqui da ciência, da razão, mas não para estudar as coisas da matéria. Ele vai estudar uma realidade diferente, né? Em contrapartida a todo esse racionalismo extremo que a França vive, a gente vê ali, né, algumas ramificações trazendo um interesse pelo espiritualismo. Mas só que ele não vai por um caminho lógico e racional. Não, ele vai muito pelo caminho do misticismo, do sobrenatural, né? Que traz umas ideias aí meio equivocadas. E na parte social, a gente vê o crescimento das indústrias.
A gente vê toda a mudança que essas indústrias causaram na forma de trabalhar. E sabe o que isso causou? Causou um fluxo migratório para as cidades. E isso vai resultar em problemas sociais, como a pobreza, como a exploração, né? Porque aquele trabalho não é comedido, ele é, assim, exaustivo, né? E a educação também, ela começa a se expandir, embora ainda fosse um privilégio aí de poucas pessoas. E um outro ponto que a gente não pode esquecer é que todo esse avanço do pensamento racional, científico, levou muitas pessoas a questionarem essas religiões, essas doutrinas religiosas tradicionais. Então, olha só, quando Kardec ele vem para fazer esse trabalho, ele vai desenvolver o espiritismo em meio a todas essas mudanças, mas ele vai fazer algo muito importante. Ele vai procurar conciliar razão com a fé, a ciência com a espiritualidade. E aí a gente fala assim, mas como era esse Allan Kardec? Será que ele era a pessoa preparada para fazer esse trabalho? Como era Kardec quando a gente olha essa questão acadêmica, quando a gente olha essa questão da personalidade dele? E aí a gente fala assim, nessa parte da formação acadêmica, Allan Kardec era um pedagogo. Então veja, havia ali toda uma preocupação com a formação intelectual, mas não só intelectual, moral também das pessoas, daqueles educandos, né? Kardec, ele era um estudioso que foi formado nos seus estudos, logo após fazer ali, né, os primeiros estudos na França. Com 10 anos, ele vai para Yverdon, na Suíça. E ele vai com o objetivo de estudar com Pestalozzi. Pestalozzi era o que havia de melhor em termos de educação. Pestalozzi era um mestre que se preocupava muito com a formação dos seus alunos. Era muito comum a gente ver ele andando com as crianças junto à natureza para que elas tivessem contato ali, aprendessem ali na prática, vivenciando. E ele tinha essa preocupação não só de passar conhecimento, mas da formação moral desse educando, né? E Kardec, ele vai absorver muito desse método de Pestalozzi. Sabe essa característica de Kardec de criar palavras novas? Espiritismo é uma palavra que ele criou. Médium, perispírito, Kardec que criou. Sabe com quem que ele aprendeu isso? Pestalozzi. Pestalozzi fazia muito disso, né? Outro ponto importante também era que Kardec dominava muitas disciplinas de ciência, como a química, a física, a matemática, a filosofia. E ele falava muito bem o alemão, o inglês, o italiano e o espanhol. E ele fazia traduções de livros, né, desses idiomas. Aí a gente fala assim, nossa, mas por que falar isso? Parece só que a gente está engrandecendo ali, né? Que ele era um poliglota. Não, não é para isso, não. É porque isso fazia toda a diferença. Porque nessa época, século XIX, a gente não tinha a evolução da internet, da informática. Não tinha inteligência artificial que sai buscando as informações, consolida para a gente, traz ali, ó, prontinho. Não tinha, não. Tinha que ler, tinha que entender, tinha que se inteirar daquele assunto. Então, você ler essas obras no original faz diferença, né, pessoal? Fazia diferença, né? E antes dele organizar o espiritismo, a doutrina, ele escreveu ali muitos livros sobre educação, sobre método de ensino, sobre gramática, sobre aritmética. Chegou a fazer uma proposta para melhorar, né, o ensino público ali na França, que foi bastante elogiado ali tudo. Então, a gente vê que nessa formação acadêmica ele estava bastante preparado. E na parte da personalidade? A gente olha também.
Porque Kardec, ele era um homem pragmático, ele era um homem cético. E por que isso é importante? Porque ele não aceitava as informações sem uma análise, sem uma comprovação, né? Ele também tinha um espírito assim muito investigativo, ele era metódico. Isso era importante? Era, porque ele ia buscar sempre uma abordagem racional dos fenômenos que ele pesquisava. E ele demonstrava, pessoal, muita humildade, muita paciência. Aí a gente fala, seria importante essas características para esse trabalho? A gente fala, era. Sabe por quê? Porque ele ia enfrentar, trazendo essas ideias novas, muitas críticas, né? Os desafios, eles foram muito grandes ao longo da missão espírita dele. Então, os adversários, diante dessas ideias novas, eles foram implacáveis com Kardec. Eles não deixavam passar nada. Mas Kardec, como uma pessoa crítica, muito organizada, ele conseguia ali se sair dessa perseguição. E apesar de toda essa postura racional, Kardec ele possuía uma grande sensibilidade e compromisso moral. Então ele sempre buscava conciliar, como nós dissemos, ciência e espiritualidade. E aí chega um momento quando Kardec ele vai entrar em contato com aqueles fenômenos que aconteciam na França na segunda metade do século XIX, né? Que ocupava ali os salões de Paris, que ele relutou tanto e tantas vezes os amigos convidavam e ele falava, não vou, imagina, né? Ver esses fenômenos, eu não vou. Mas no ano de 1855, depois de uma conversa com um amigo, ele aceita. E eu trouxe para vocês, nas palavras de Kardec, como ele se sentiu, o que ele viu naqueles fenômenos. E isso foi está relatado no livro Obras Póstumas, quando ele fala sobre a minha primeira iniciação ao Espiritismo. Então ele diz assim, né, visitando uma dessas reuniões, foi lá, pela primeira vez, que eu fui testemunha do fenômeno das mesas girantes. E isso em condições tais que não me era mais possível a dúvida. As minhas ideias estavam longe de ser detidas, mas havia ali um fato que deveria ter uma causa. Entrevi sobre essas futilidades aparentes e a espécie de jogo que se fazia desses fenômenos alguma coisa de séria e como a revelação de uma nova lei que me prometia aprofundar. Então, olha como ele era investigativo, né? Como ele tinha ali essa personalidade aí. E aí, ele olha, vê aquele fenômeno, vê as perguntas que estão sendo feitas ali, né? E ele começa a se interessar, ele começa a investigar como é, por que essas mesas, né, levanta, por que essas pancadas, o que é isso, o que está acontecendo, né? E aí ele fala como que ele inicia as pesquisas. Então ele fala assim, olha, o local onde ele ia, né, para entender o que estava acontecendo desses fenômenos, era a casa do Sr. Bodin. Então ele fala assim, olha, as sessões da casa do Sr. Bodin nunca tinham um fim determinado. E eu procurei nelas resolver problemas que me interessavam, sobre filosofia, psicologia, natureza do mundo invisível. E em cada sessão eu apresentava uma série de perguntas, preparadas e metodicamente arranjadas. E tinha sempre respostas precisas, profundas e lógicas. Estudioso é outra coisa, né, gente? Vamos combinar? Né? O povo ia lá, naquelas sessões, ficava fazendo perguntinhas fúteis, do dia a dia, sem importância, para divertimento. E eu fico imaginando Kardec entrando numa dessas reuniões com esse espírito que ele tinha de estudo. Sabe quando a gente está num curso, participando de um curso, ou dando um curso, que ali nas pessoas que estão ouvindo, sempre tem um que você está explicando, tem que levanta a mão e fala assim, posso fazer uma perguntinha? Pois não.
Aí você responde. Aí passa mais um pouquinho, levanta a mão e fala assim, posso fazer outra perguntinha? Você fala, pois não. Eu fico imaginando Kardec assim, o pessoal tentando fazer aquelas perguntas fúteis, e ele falava assim, posso fazer uma perguntinha? Só que a pergunta que ele trazia, pessoal, era pergunta estruturada. Aí imagina aquela assembleia, aquelas pessoas ouvindo. Parou, né? Parou, ficou olhando, falou, peraí. E os espíritos respondendo com propriedade, com respostas precisas, profundas, lógicas. Começou a atrair a atenção das pessoas, né? E aí, ele foi colhendo, ele ia para essas reuniões, fazia essas perguntas, obtinha esse material e ele foi reunindo esse material. E esse material, junto com o registro de outros, que outras pessoas haviam feito e encaminhado para ele, que foi cerca de uns 50 cadernos com essas informações, que Kardec vai organizar e vai se constituir em um livro dos Espíritos. E ele mesmo fala como surge esse livro. Porque ele fala assim, olha aqui, primeiro, que tudo que tem nesse livro foi obtido pela escrita e pelo intermédio de vários médiuns psicógrafos. Então já não usa mais aquela cestinha com o lápis e põe a folha e escrevia, já tinha passado uma outra fase, né? Ele fala que ele, Allan Kardec, preparou as perguntas, coordenou todo o conjunto da obra. E aí ele fala também que as respostas, entretanto, não eram dele. Elas foram dadas pelos espíritos. E que a maioria das respostas ali foi tudo escrita na presença dele. Mas que algumas dessas comunicações, dessas respostas, ele recebeu de correspondentes de outras cidades ali da França, ou mesmo de outros países. E que algumas ele colheu em visitas, em viagens que ele fez ali, né? Ele fala também que os primeiros médiuns foram as senhoritas Bodin, né? E que registraram, né, essas respostas, ajudaram no registro dessas respostas, e que mais tarde os espíritos, eles pediram umas reuniões particulares onde esse material que já dava quase para uma publicação fosse revisto. E nesse trabalho quem ajudou foi a médium, a senhorita Javé. E por fim, ele fala uma coisa muito importante, porque ele fala assim, olha, que ele, com a venda desses livros, a divulgação desse livro, ele jamais quis fazer do Livro dos Espíritos objeto de uma especulação. Ele nunca quis ganhar dinheiro com esse livro. Para essa publicação, ele pôs muito das economias dele. E se ele escreveu isso, o povo já estava falando, né, gente? Já estava falando que ele estava ganhando ali, ficando rico, milionário. E ele fala que não. E que tudo que ele recebeu, ele aplicou nas coisas de utilidade geral e em especial ali na Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas, que ele vai fundar em 1º de janeiro de 1858. E aí, quando o livro está pronto e ele vai dar para publicação, ele fala, né, ele coloca ali o resultado desse trabalho dele. Ele diz assim, tendo me colocado em relação com outros médiuns, cada vez que a ocasião se apresentava, disso aproveitava para propor algumas das questões que me pareciam as mais espinhosas. E foi assim que mais de 10 médiuns prestaram a sua assistência para esse trabalho. E foi da comparação e da fusão de todas essas respostas, coordenadas, classificadas e muitas vezes revistas no silêncio da meditação, que eu formei a primeira edição de O Livro dos Espíritos, que apareceu em 18 de abril de 1857. Então, foi bastante trabalho, acho que a gente tem aí uma ideia do trabalho, né? Uma coisa interessante da gente dizer é que esse livro, quando ele é lançado, a primeira edição, ele não era da forma que nós temos ele hoje, né? Ele tinha 501 perguntas, mas em 1860, Kardec vai reeditar e vai ampliar esse livro significativamente, porque é aí que ele passa a ter 1019 questões. Então, gente, como Kardec gostava de perguntar? Às vezes, para a gente tirar uma perguntinha num grupo, nossa, a gente tem que implorar ali, a pessoa não... Ninguém pergunta. Kardec fez 1019 perguntas.
Gostava, né, gente, de fazer perguntas, né? E na hora dele dar essa obra para publicação, Kardec ficou muito em dúvida como assinar essa obra. Ou ele publicava com o nome dele, Hippolyte Léon Denisard Rivail, que era o nome dele de batismo, né? Ou se ele usava um pseudônimo. E aí, nesse momento, ele vai optar por usar um pseudônimo de Allan Kardec, que foi o nome que ele teve numa encarnação anterior, né, ali em solo francês, na Gália, quando ele foi um sacerdote druida. Né? Então, ele vai usar aí o nome de Allan Kardec. E, às vezes, as pessoas perguntam para a gente assim, vem cá, mas por que ele fez um livro de perguntas e respostas? Por que ele escreveu de forma corrida? Porque Kardec era um educador, né? Ele era um pedagogo. Então, ele vai usar um processo pedagógico para organizar essas ideias, que é o método pedagógico socrático, que consiste em você fazer perguntas e obter respostas. Sabe quem utilizava isso? Sócrates, o filósofo grego que viveu de 470 a 339 a.C. Então, a ideia que está por trás é você pegar um tema e você ir fazendo perguntas. Perguntas, até você ter uma noção completa do objeto que você está estudando. Certo? É por isso que Kardec usa esse método. E a gente vê isso, porque ele pega um tema no Livro dos Espíritos, tem um monte de perguntas. Esgotou, ele vai para o próximo. É assim que funciona, né? E aí, eu queria falar um pouquinho sobre a escolha do método de pesquisa que Kardec utilizou para organizar esse material. Porque vocês vejam bem, quando a ciência vai pesquisar um tema, a primeira coisa que ela faz, ela define o objeto de pesquisa. Não é assim? Então, Kardec também. Para a doutrina, a primeira coisa que ele faz é definir o objeto de estudo. E dentro do Espiritismo, qual é o nosso objeto de estudo? Os espíritos. Aí a gente fala assim, viu? Mas vai estudar o que sobre os espíritos? Tudo. Então, Kardec vai pesquisar sobre a origem, a natureza, o estado, a destinação. Vai falar sobre o meio ambiente onde esses espíritos vivem, que é o mundo espiritual. E vai trabalhar as relações desses espíritos no mundo espiritual com o mundo material. E aí ele precisava de um método, né? Ele precisava de um método. E qual é o método de estudo que ele vai escolher? O método experimental. Até hoje a nossa ciência usa esse método. Né? Por quê? Porque esse método ele vai se mostrar mais adequado para esse tipo de investigação. Porque ele consiste em você observar, comparar, analisar, remontar dos efeitos às causas. Quer dizer, eu olho o fenômeno acontecendo, eu não fico só ali olhando. Eu vou descobrir por que é que ele está acontecendo. Né? Para quê? Para que você possa chegar à lei que rege aquele fenômeno ali. E depois deduzir-lhes as consequências e buscar uma aplicação útil. E aí, qual o instrumento que ele ia usar para pesquisar todos esses fenômenos no mundo espiritual? Não dava para ser os instrumentos aqui da ciência, né? As coisas materiais não têm acesso ao plano espiritual. Então, ele vai usar a mediunidade. A mediunidade para experimentar ali a presença e a manifestação dos espíritos. E nessa pesquisa, nesse estudo, usando esse método, ele vai chegar a alguns resultados dessa pesquisa. Que são vários, mas eu trouxe só alguns por causa do nosso tempo aqui, né? Mas o mais importante é que há espíritos. E sabe o que é importante a gente falar? Interessante? É que quando Kardec vai fazer essa pesquisa, ele não sai de um pensamento pré-concebido de que esses fenômenos que deve estar acontecendo é por causa de espírito. Não. Ele vai e faz a pesquisa. E aí, os próprios espíritos é que dizem, nós somos os espíritos, a alma dos homens que viveram na Terra. Então, são os espíritos que vão estar falando.
Outro ponto importante que a gente tem que lembrar é que toda essa comunicação, elas acabaram comprovando a existência de um mundo invisível, que a gente não vê, que a gente não pega, mas que existe, né? São reais. E um outro ponto também muito importante é ter esse olhar para os espíritos, mostrando que esses espíritos, eles não são iguais. Eles estão em graus diferentes de evolução. Do mesmo modo que nós aqui, nós temos modos de pensar, modos de agir diferente. Algumas coisas a gente até pensa igual, age igual, né? Mas a gente é diferente, né? Mas, apesar de diferente, nós temos aí, né, a lei do progresso. Todos vão progredir. Todos terão a oportunidade de se tornar espíritos puros, perfeitos, felizes, percorrendo essa jornada aí evolutiva, né? E aí a gente pergunta, mas qual a finalidade da gente saber tudo isso? Por que eu preciso entender tudo isso? Então aí a gente entra na aplicação prática. A gente precisa saber isso, né? Por quê? Porque aí a gente vai compreender melhor os espíritos, sejam eles encarnados, sejam eles desencarnados. A gente vai entender melhor as suas atitudes, porque a gente não age igual, né? Estamos em graus diferentes de evolução. E vai entender a ação dessa lei do progresso, que na verdade vem para educar o espírito humano, para que todos nós melhoremos o nosso comportamento. Então foi usando esse método que ele vai organizar e estruturar o livro dos espíritos. E como que ele estrutura esse livro? Ele estrutura colocando um miolo, que é o forte do livro, que ele dividiu em 4 partes. Mas ele não dá o nome de parte 1, 2, 3 e 4. Ele chama de livro. Livro 1, livro 2, livro 3 e livro 4. Né? E antes desse miolo importante aqui, ele coloca uma introdução. Uma introdução belíssima. Não dá para ler o livro dos Espíritos sem ler essa introdução. Aliás, eu digo mais. Se a gente não consegue de jeito nenhum ler esse livro ao longo do ano, nós precisamos pelo menos ler essa introdução uma vez no ano. Uma vez? Não, acho que 2. É melhor ler uma vez no primeiro semestre e uma no segundo, porque vai que a gente esquece, né? Então, precisa. É muito bacana. Porque é ali que ele coloca 17 tópicos e ele começa já fazendo a diferenciação do que é espiritismo, do que é espiritualismo. É ali que ele vai pôr, na metade dessa introdução, toda a estrutura da doutrina espírita. Ele faz um resumo, gente, ali do que a doutrina espírita é. E termina falando sobre a ocupação dos espaços vazios. Então ele fala que a gente, quando olha o espaço, pensa que não tem uma coisa aqui, uma ali, que está vazio. Não tem vazio no espaço. E ele vai explicar com muito detalhe. Aí ele coloca o prolegômenos. Ai, que palavra diferente, né, gente? Prolegômenos. É uma palavra que vem do grego. Ela significa coisas que precisam ser ditas antes, né? Uma preliminar. Então, Kardec faz uma pequena introdução e coloca as palavras dos espíritos sobre essa obra. É muito interessante também. E aí, depois desse miolo, ele coloca a conclusão. Uma coisa importante que a gente tem que dizer é que esse livro 1, que Kardec vai tratar sobre as causas primárias, ele, em 1868, ele vai trabalhar esse tema, ampliar e vai formar o livro A Gênese, o 5º livro da codificação. O livro 2, que fala sobre o mundo espírita ou o mundo dos espíritos, no ano de 1861, através de pesquisa, de estudo, vai ser ampliado e vai se tornar o livro dos médiuns. O livro 3, que fala das leis morais, em 1864, ele vai ser ampliado, essa parte, e vai ser o livro, né, vai vir o livro, O Evangelho segundo o Espiritismo. E a 4ª parte, que fala sobre as esperanças e consolações, no ano de 1865, junto com outro material ali ampliado, vai se tornar o livro O Céu e o Inferno, ou a Justiça Divina segundo o Espiritismo.
Então, olha, vamos só passar rapidamente aqui, né, por causa do nosso tempo, sobre o que tem nesse primeiro livro. Lembra que eu falei que ele faz as perguntas agregando ali, esgotando o tema? Então, nesse livro 1, quando ele fala sobre as causas primárias, ele vem trazendo, apresentando para a gente Deus. Quando ele faz isso, ele desconstrói aquela ideia que as religiões tradicionais trazem para a gente. Ele vem trazer Deus na visão que Jesus trouxe para a gente. Um pai soberanamente justo e bom, né? E como ele faz para a gente ter esse entendimento? Ele vem trazendo os atributos de Deus, as qualidades de Deus, que ele fala que são qualidades que Deus precisa ter para ser Deus. Se ele não tiver pelo menos essas características, não dá para ser Deus, né? Então ele vem fazendo todo esse raciocínio. Para depois ele falar sobre os elementos gerais do universo. Porque a gente olha tudo que foi criado, né, por Deus, e a gente fala, mas como que Deus fez para criar isso? E aí ele vem mostrar que Deus cria tudo através de 2 elementos. Princípio inteligente, princípio material. Ou espírito e matéria. E aí ele vai explicar por quê. Como é que isso se dá. Aí ele vem falando sobre a criação dos mundos, dos seres, né? Para ele fechar essa unidade com a ideia de princípio vital, que é esse elemento que nós encarnados, né, temos, faz parte do nosso corpo físico, que permite que o nosso organismo tenha vitalidade, né? Que circula por todos os nossos órgãos, fazendo o nosso organismo funcionar. E que o inorgânico não tem, mas nós temos, né? Ele fecha. Quando ele entra nessa parte 2, falando sobre o mundo espírita ou dos espíritos, pessoal, ele pôs uma atenção muito grande nessa parte. Aqui tem 537 questões das 1019, né? Tá tudo aqui. E como que ele organiza essas ideias, esse segundo livro? Ele vai olhando a situação do espírito. Então ele olha assim primeiro, que tem espíritos que estão em trânsito do mundo espiritual para o mundo corporal. Esse processo se chama encarnação. Então Kardec vai escrever um capítulo que se chama assim, Encarnação dos Espíritos. Aí ele olha o caminho inverso. Os que estão aqui no mundo corporal, voltando para o mundo espiritual. Esse processo também tem um nome, se chama desencarnação. Então Kardec vai escrever um capítulo que se chama Retorno da vida corpórea à vida espiritual. Aí ele olha outro ponto, que são os espíritos que estão vivendo no mundo espiritual. Então ele vai escrever um capítulo falando sobre a vida espírita. E aí ele olha o contrário, aqueles que estão vivendo no mundo corporal como espírito encarnado. Então ele escreve um capítulo sobre o retorno à vida corpórea. Aí ele olha mais 2 situações, que é os que estão no mundo corporal, mas estão interferindo no mundo espiritual, né? E aí ele vai escrever um capítulo que se chama Emancipação da Alma, que é aquele momento que todos nós passamos diariamente, quando a gente, né, entra naquele estado de repouso, que a gente vai dormir, que o nosso corpo precisa descansar. Então há um afrouxamento dos laços fluídicos que nos unem, né, une o espírito ao corpo, e nós nos deslocamos para os locais onde a gente se compraz em estar. Então a gente pode estar junto aos amigos espirituais, estudando, aprendendo, conversando com esses amigos espirituais que vão nos fortalecer aí, né, para o entendimento dos momentos que nós vivemos, que é muito importante. E ele tem a última percepção, que é esse estado, né, o espírito, ele estando no mundo espiritual e ao mesmo tempo interferindo no mundo corporal. E aí ele vai escrever o capítulo Intervenção dos Espíritos no Mundo Corpóreo. Então é muito rica esse livro 2, né? Vale a pena. Né? 537 perguntas, será que não tem ali no meio uma que nós já nos fizemos? Né? E a gente gostaria da resposta? Aí depois vem o livro 3 falando sobre as leis morais.
É uma parte grande também. Tem 305 perguntas. E aqui, Kardec, ele vai apresentar as perguntas para obter ali as respostas para algumas indagações. E as principais são: o que é moral? Aí os amigos espirituais explicam que moral é a regra para o bem proceder. Moral é esse estágio que nós já estamos, né? Que a gente consegue fazer a distinção entre o bem e o mal. E eles falam que a gente age bem quando a gente faz tudo pelo bem coletivo, a gente age de maneira coletiva, né? Aí ele vem e apresenta, pergunta sobre as leis morais, quais são, e apresenta 10 leis. E pergunta para os amigos espirituais se tudo bem poderia ser essas leis. E os amigos espirituais falam que sim, tudo bem, pode ser essas 10. Mas que das 10 que ele elencou, que a gente nunca se esqueça, que a mais importante é a lei de justiça, amor e caridade. Porque os amigos espirituais dizem que é por ela que a gente evolui. E por fim, né, as questões relacionadas a como praticar essas leis morais. E na parte 4, falando sobre as esperanças e consolações, Allan Kardec ele vai olhar as nossas ações, dos espíritos encarnados ou não. Então ele vê assim, olha, que a ação dos espíritos, ela acontece tanto aqui no mundo corporal como no mundo espiritual. Nós estamos sempre, né, fazendo escolhas, vivendo situações e fazendo escolhas. E nessas escolhas, elas têm consequências. E essas consequências vêm do cumprimento ou não das leis morais nesses dois mundos. Então ele escreve nessa parte 3, nesse livro 4, nessa parte 4, apenas 2 capítulos. Um que fala sobre as penas e alegrias terrenas e a outra que fala sobre as penas e alegrias futuras. Então ele olha o espírito, seja aqui ou seja no plano espiritual, e ele vai falar para a gente assim, que do cumprimento ou não das leis morais no mundo corporal, nós vamos ter as penas e as alegrias aqui no nosso mundo. E que do cumprimento ou não das leis morais no mundo espiritual, nós vamos ter as penas e as alegrias futuras. E aí, pessoal, né, olhando esse livro estruturado, perguntas e respostas todas ali organizadas, é que chega o dia do lançamento desse livro. E é importante que a gente destaque que antes de Allan Kardec publicar aí esse livro, ele já tinha anunciado para as pessoas que essa publicação ela iria acontecer. Então, muitas pessoas aguardavam essa publicação. E quando esse livro ele surge, né, quando essa publicação ela acontece, ela causou uma impressão muito boa naqueles que acompanhavam o trabalho de Allan Kardec, é verdade, mas também em muitas pessoas que tomaram contato pela primeira vez com o tema a imortalidade e a vida espiritual. E uma observação muito importante que a gente tem que falar é que, e Kardec reforçava, é que como o próprio nome do livro diz, essa doutrina não é uma doutrina pessoal, ela é o resultado do ensinamento dos próprios espíritos. Por isso o título, O Livro dos Espíritos, não é de Allan Kardec, né? Não é de Allan Kardec. E outra coisa que Kardec comentava, que vale a pena a gente falar, que esse livro não era fruto das ideias dele, e ele fala que até havia muitas ideias, muitos pontos ali no livro, né, dito pelos espíritos, que ele, Allan Kardec, não concordava muito, não era um modo de pensar dele, mas ele foi respeitoso, porque ele sabia que aquelas ideias não eram dele, eram dos espíritos, então ele foi muito cuidadoso. E aí acontece, né, num sábado de primavera, no dia 18 de abril de 1857, né, um momento quando o Livro dos Espíritos e Allan Kardec eles foram apresentados pela primeira vez. E esse lançamento ele acontece lá no Palais Royal, em Paris, na Galeria d'Orléans.
E esse livro, quando ele foi lançado, ele foi considerado revolucionário de vanguarda por muitos influentes intelectuais e da época. E aí eu queria compartilhar com vocês a experiência de um leitor. Porque Allan Kardec, depois que ele publica esse livro, 10 meses depois, no dia 1º de janeiro de 1858, ele começa a editar um fascículo, um periódico, que ele deu o nome de Revista Espírita. E nesse primeiro fascículo que ele vai publicar, depois que ele coloca todos os assuntos que ele queria tratar lá no final, ele vai colocar umas informações sobre a impressão que o Livro dos Espíritos causou em alguns leitores. Então ele publica 2 depoimentos, mas ele coloca também um artigo que ele tirou de um jornal francês, que se chamava O Courrier de Paris. Esse jornal, no dia 11 de junho de 1857, ele traz um artigo de um leitor que não era espírita e que Kardec lê o depoimento dele após a leitura de O Livro dos Espíritos. E é muito interessante, porque eu fico imaginando a cena. Kardec ali, junto com a Amélie, tomando o café da manhã. Eu acho que ele leria o jornal de manhã, né, gente? Eu estou aqui imaginando, né? Na minha cabeça. Tá ali tomando o cafezinho, tudo bonitinho, pega o jornal para ler, abre o jornal, uma reportagem ali, né? Sobre o Livro dos Espíritos, e ele começa a ler. E aí, esse leitor que escreveu esse artigo, ele fala uma coisa muito interessante, porque ele fala assim, olha, que quando ele começou a ler o livro, foi como se uma porta que estivesse fechada até aquele momento, ela fosse aberta. Porque ele disse que as ideias, subitamente, elas cresceram com algumas horas de leitura. Ele dizia também que ele não conhecia Allan Kardec, mas que ele confessava que ele ficaria muito feliz em conhecê-lo. Ele faz um elogio sobre a introdução que foi feita por Allan Kardec para a abertura desse livro. E ele diz assim, olha, quem a escreveu deve ter uma alma aberta a todos os nobres sentimentos. E ele elogia muito as respostas que foram dadas pelos espíritos, que ele definiu como verdadeiramente sublimes. Mas ele diz também assim que ele não poderia esquecer o mérito de Allan Kardec, que soube provocar essas respostas, né, com as perguntas que ele fez. Então, ele, em vários momentos, ele incentiva a leitura desse livro. E ele fecha, né, esse artigo dizendo assim para a gente, né, nos estimulando. Ele diz assim: a todos os deserdados da terra, a todos aqueles que caminham ou que caem, molhando com suas lágrimas a poeira do caminho, diremos: lede o Livro dos Espíritos, isso vos tornará mais fortes. E aos felizes também, aqueles que não encontram em seu caminho senão as aclamações da multidão ou os sorrisos da fortuna, diremos: estudai-o, ele vos tornará mais fortes. Então é com essas informações que a gente está passando aqui, pessoal, que eu acho que a gente já pode, né, ir para a nossa conclusão do nosso encontro. Porque quando nós iniciamos, nós fizemos algumas perguntas que a doutrina se propõe a responder, né? Então, veja, quando a gente olha essa estrutura do Livro dos Espíritos, como nós dissemos, ela tem essa introdução e o prolegômenos, o livro 1 falando das causas primárias, o 2 do mundo espírita ou dos espíritos, a 3 falando das leis morais, a 4ª falando das esperanças e consolações e uma conclusão de Allan Kardec. E aí, quando a gente olha aquelas questões e a gente pergunta: quem eu sou? A gente aconselha a dar uma visitadinha pela introdução e pelo prolegômenos, que a gente vai encontrar as respostas. Ou quando a gente pergunta assim: de onde eu vim? Que a gente leia o livro 1 e o livro 2, que nós vamos encontrar perguntas muito estruturadas.
perguntas e respostas muito estruturadas. Ou quando a gente pergunta, para onde eu vou? Que a gente lê o livro 2 e o livro 4 sobre as esperanças e consolações. Ou quando a gente olha essa questão do nosso sofrimento, né? O que é isso que eu sinto? Né? Essa angústia, ou às vezes essa felicidade, mas esses momentos assim mais difíceis da nossa vida. Vamos ler o livro 1 e o livro 2. Ou quando a gente fala assim, por que eu sofro? Por quê? Por quê? A gente pergunta. Que a gente leia o livro 2, o livro 3. Né? Ou quando nós espíritas, né, perguntamos, mas por que ser espírita? Vamos dar uma olhadinha ali no livro 3, falando sobre as leis morais. Né? Ou quando nós que seguimos uma religião, seja ela espírita ou não, e perguntamos, por que ser uma pessoa de bem? Né? Muito importante que a gente leia o livro 3, o livro 4 e a conclusão. Vocês acharam que eu ia contar as respostas, né? Não, vou deixar para cada um, né? Buscá-las aqui dentro desse livro. Então, eu acho que a gente pode estar encerrando, e como a gente disse, tudo que a gente aprende na doutrina tem que ter aplicabilidade, né? Então, a gente gostaria de fazer uma proposta para todo mundo que está aqui. Né? Teve um tempo, uns anos atrás, a FEB, a Federação Espírita Brasileira, ela fez uma campanha incentivando a leitura desse livro, né? No movimento. E ela tinha um slogan que eu gosto muito. Ela dizia assim, ó, comece pelo começo e vá até o fim. Então, quando a gente olha, né, vamos olhar aqui o nosso dia de hoje, a gente está no último domingo de abril, e vamos imaginar que a gente tenha 365 dias, que a gente volte aqui daqui um ano. Né? O livro tem 1019 questões. Então, veja, se a gente fizer a divisão, nós vamos ter só 3 questões, gente. 3 questões para a gente ler todos os dias. E daqui um ano, a gente vai estar terminando de ler aí esse livro. Né? Então, fica aí o convite para todo mundo. Né? Para quem leu, lê de novo. Quem não leu, ler. Né? E quem puder já começar a estudar esse livro, né? Que é para ler várias vezes. Então, a gente quer concluir o nosso encontro, pessoal, lembrando uma coisa que não é só para nós espíritas que esse livro é importante, né? Porque, veja, esse livro, né, o conhecimento aí que a gente traz dentro desse livro, que nós utilizamos aqui na doutrina espírita, ele é importante, não é só para nós espíritas. Para nós é fundamental, mas ele é importante para toda a sociedade. Porque o espiritismo, ele se consolida como um movimento de transformação moral, filosófica. Ele influencia várias áreas. Então, veja, ele tem todo esse trabalho de consolação espiritual. Então, a doutrina espírita, ela traz aí uma visão de vida após a morte, baseada nessa continuidade da existência. E isso, pessoal, a gente não pode esquecer, que proporciona muito conforto, principalmente para aqueles que perderam seus entes queridos. Então, se a gente tem esse esclarecimento, isso não é para ficar. Kardec não fez esse livro para ficar só no meio espírita. Essa informação importa à humanidade, porque todo mundo sofre muito. Né? Ela traz também ali uma ideia da reforma interior, da evolução moral. Ele fala ali que a nossa reencarnação é um processo de aprendizado, de aprimoramento contínuo. Ele nos incentiva a prática da caridade, do perdão, da fraternidade. Né? Então, isso é para ficar só para a gente? Não, isso é para a humanidade que precisa, né, chegar a ter essas ideias, independente de sair da religião que ele tem, mas esses conceitos precisam chegar, né? E também nessa questão da influência social, porque veja, o movimento espírita, ele tem um papel ativo na sociedade. Ele promove o auxílio à necessidade material, espiritual. Poxa, as pessoas estão sofrendo.
né? Então, esse conteúdo que desperta a nossa mente, não é para ficar só com a gente. Tem que nos levar à ação. E a gente não pode esquecer que quando a gente age, a gente influencia o meio. Outros fazem também, né? E por fim, pessoal, lembrar que Kardec ele estruturou o Livro dos Espíritos buscando unir fé e razão, ciência e espiritualidade. E isso tem um objetivo, que é o de embasar a nossa fé, para que ela seja uma fé forte, robusta, né? Então, que a gente possa se usar desse conhecimento. Então, em resumo, a gente diz assim, que o Livro dos Espíritos, ele oferece uma nova perspectiva sobre a espiritualidade e que impacta a sociedade até hoje, né? E vai impactar no futuro. Para terminar, eu só trouxe aqui uma colocação feita pelo Herculano Pires, pessoal. O Herculano Pires, ele foi filósofo, ele foi jornalista, ele foi um escritor, ele foi um grande divulgador da doutrina espírita. Ele desencarnou em 9 de março de 1979. Ele tem uma frase que eu gosto muito, ele diz assim: o Livro dos Espíritos, ele não é apenas um repositório de informações a serviço da didática espírita. Ele também é um manual de aperfeiçoamento humano, favorecendo ao homem o verdadeiro e profundo entendimento sobre a educação moral e sobre a arte da formação do caráter, que irá renovar os indivíduos e a sociedade. Que Jesus nos abençoe, hoje e sempre.